princípio da ciência é fundamentar pela observação, quem ou o que é isto em nós capaz de observar o mundo? É possível ter acesso à informação independente do cérebro? Você então percebe que essa consciência em nós, ela é um princípio imaterial capaz de existir além da matéria. Fico muito feliz de nós termos conseguido acertar nossas agendas. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Estou muito feliz com esse grande evento que está por vir da Physioquantic. E é uma honra estar aqui com você para a gente conversar, para a gente, não é, bater um papo sobre assuntos tão importantes, né? Exatamente. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, porque com certeza vai ter muita gente que te conhece muito, mas sempre tem, né, aqueles que gostariam de te conhecer um pouco melhor. Sim, com certeza. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Horácio Frazão, né, eu sou educador, sou escritor, pesquisador, né, da consciência humana e do comportamento há praticamente quase 30 anos. Passei minha vida praticamente inteira pesquisando sobre a consciência e eu tenho uma trajetória muito comum, porque desde muito cedo eu acabei me envolvendo com o yoga e fui para a Índia, né? E lá eu recebi uma indicação no sistema do Tantra Yoga clássico. Isso foi um ponto muito importante na minha trajetória enquanto meditador, enquanto estudioso. Que maravilha! Eu achei esse. Eu entrei no teu site e ganhei aquele livro lá de presente, né? A gente, ó, entrem no site do Horácio Frazão, porque vocês têm um livro de presente, que é um e-book que eu amei. Então, eu quero só te dizer que eu gostei demais né, da tua proposta. E, realmente, a nossa ideia, né, do Congresso de Saúde e Terapias Quânticas é um congresso que eu tenho, assim, a honra de dizer que criei esse congresso há 10 anos atrás, nós estamos no nosso 10º ano. Eu fico também feliz de ter essa possibilidade de ampliar, né, o conhecimento em várias áreas, e eu acho que tudo tem a ver e tudo está conectado, né? Então, no CSTQ, estou convidando aqui o pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O CSTQ é 21 e 22 de outubro, em São Paulo, no Teatro Bradesco. E entrem lá no site cstq.com.br, e é nesse congresso que a gente apresenta pôsteres de sucesso, de casos de sucesso dos nossos, principalmente dos nossos alunos, né? Mas também a gente tem muitos profissionais da área de saúde que nos trazem coisas maravilhosas, né? E aqui a gente está indo, o pessoal dizendo que fica feliz com o conhecimento que a gente pode transmitir. E a ideia hoje, não é nós discutirmos aqui sobre o elo entre a espiritualidade e a ciência. E eu acho esse assunto extremamente importante, porque tem muita gente que fala sobre espiritualidade numa situação mais puxando para o místico, e tem muita gente que fala de ciência e não quer misturar uma coisa com a outra, e começa a dizer que não existe uma relação entre a espiritualidade e a ciência. E eu sei que você lida muito bem com essas questões, né? Então eu gostaria que você levantasse aí, afinal, qual é o elo entre a espiritualidade e a ciência, Horácio? Então, é um assunto muito importante porque ainda hoje nós sofremos de um impacto que foi talvez o ponto que provocou uma espécie de divórcio filosófico entre ciência e espiritualidade. E esse divórcio filosófico, ele remonta lá no de Descartes, quando Descartes ele propôs Uhum. o dualismo, né? Que para Descartes a mente, a substância pensante, era uma instância separada da instância extensa que seria o físico. Então ali começou essa separação entre, não é, o subjetivo e o objetivo. Só que quando a gente fala de
nós estamos falando basicamente do princípio da ciência, que é fundamentar pela observação. Então, né, a base da ciência é essa, a fundamentação pela observação. Antigamente, na Grécia, os filósofos naturais eram os físicos daquela época, eram os grandes cientistas, que, através de uma observação muito pura, forneceu a base da ciência, que é, né, a base da metodologia científica, a própria filosofia. Então, a pergunta é: o princípio da ciência é fundamentar pela observação? Quem ou o que é isto em nós capaz de observar o mundo? Né? O que é isso que testemunha o mundo? Ele é meramente um fruto dos nossos cérebros? E é aquele que sente e observa os pensamentos? Por exemplo, numa prática de meditação, quando estamos observando o processo do pensamento, testemunhando a própria mente, é este observador. Então, este observador, que é a base da ciência e que é a base do movimento da própria espiritualidade em si, é a consciência. Então, a consciência, ela é exatamente entre a ciência e a espiritualidade. E o que eu percebo é que nós estamos no movimento concreto, mas esse movimento ele está acontecendo, que é o movimento da reintegração da espiritualidade com a própria ciência. Então, tem muitos cientistas, visionários, inovadores, que estão trazendo esta proposta de unir essas duas dimensões que se complementam, porque a consciência ela está presente em tudo, né? Então, esse é o ponto. E o segundo ponto que nós temos que também talvez olhar mais a fundo, já que a consciência ela seria este elo entre ciência e espiritualidade, o que é a ciência, né? É a consciência em nós. Então, eu acho extremamente importante nós levantarmos essas questões, até porque, se você olhar, como você falou do início, da ideia da nossa, do nosso estudo moderno da física, vamos dizer assim, com a época de Newton, por exemplo, Descartes, Newton, aquele pessoal lá do início, eles separaram a ciência da espiritualidade até em função de permitir que a ciência cresça, porque existia um poder muito grande da igreja, fazendo com que a religião, né, fosse mais importante do que essa observação da natureza. E os dogmas religiosos entrariam como o que fosse o correto, né, vamos dizer assim, fora da ideia da ciência. Então, esse caminho todo que nós tivemos até agora, ele foi um caminho importante para a humanidade, porque a gente conseguiu ter grandes avanços na ciência. Mas, ao mesmo tempo, nós também nos perdemos muito em relação à questão do o que nós acreditamos e o que a crença tem a ver com tudo isso. Porque eu acho que quando a gente fala em espiritualidade, a gente acaba falando em crença e em fé. E quando você coloca que hoje nós estamos juntando de novo uma coisa com a outra, eu acho importante realmente que as pessoas se deem conta de que em nenhum momento, mesmo tendo toda essa divergência dentro da ciência, em nenhum momento a gente deixou de ter o nosso lado espiritual. E mesmo quando você olha para diversas discussões até bem importantes dentro da literatura e da ciência e da filosofia, em que se fala muito do ateísmo e que se fala muito da evidência da existência, por exemplo, de Deus, mesmo nesses momentos, a gente sempre vê que existe uma questão de crença, fé e que não dá realmente para separar, né? Eu, aliás, gosto muito da frase que eu acho que foi de Carl Sagan, que diz a ausência da evidência não é evidência da ausência, né? Então, eu acho que é extremamente importante quando você pensa assim, bom, para que eu tenha realmente uma crença,
e para que eu, por exemplo, que eu acredite que existe uma consciência universal, como fala Amit Goswami, né? Que estará no nosso congresso também junto conosco, né? Então, para que exista realmente uma consciência universal, que seria a energia criadora de tudo, eu preciso ter uma crença em cima disso. Então, eu vejo que é a ideia de eu consciente, eu consciência, eu pessoa individual, com a minha consciência, que me dá um significado, eu tenho que também ter uma crença em cima disso para mim acreditar que existe a consciência. Não sei se você está entendendo, mas o que eu estou querendo dizer exatamente como que nós vamos olhar para tudo isso de uma forma que nós estamos dentro da ciência, nós estamos acreditando numa espiritualidade, mas nós também estamos acreditando de que nós somos parte de um todo. Não somos só nós. Porque quando a gente olha para o universo e quando a gente olha para o que está na nossa volta, é óbvio que nós sempre vamos ver, olhar, ver, sentir, pensar em função dos sentidos, porque a nossa conexão com o mundo externo vão ser os nossos sentidos. Mas os nossos sentidos só nos dão a percepção do que está fora. E aí entra essa questão que eu estou levantando, que é o quanto nós vamos acreditar, volta à questão, porque eu acho que é aí que eu queria realmente conversar, o quanto que nós vamos acreditar nessa ideia do elo que existe, porque isso não deixa de ser uma crença. Sim, pois é. Você sabe que, por incrível que pareça, né, eu sou um espiritualista independente. Né? Eu não tenho, Opa. não sigo nenhuma doutrina, nenhum sistema religioso, né? Então eu faço pesquisa né, de uma visão muito aberta, muito independente. E ao mesmo tempo, eu me coloco como cético, né? Eu adoto o ceticismo filosófico. E o ceticismo filosófico, ele não é baseado na negação. O cético é aquele que investiga e não fecha conclusões. Uhum. Essa postura de abertura, de continuar pesquisando, continuar investigando, dá muita margem para se aprofundar nos estudos. Diferente daquele que se coloca como um cientista cético e acredita que ceticismo é negar. É aquilo que você diz do Carl Sagan. É que a prova de ausência é a prova. Né? A ausência de prova é prova de ausência. Né? Ou a ausência de evidência é a ausência de evidência. Então, negar por negar, ele coloca numa condição de crença na negação. Ele crê na não existência de algo por ele não ter evidências o suficiente para provar que aquilo não existe. Mas você negar a existência por talvez não ter ainda recurso ou aparato ou um grupo de evidências que possa provar, não é uma postura inteligente, né? Isso e coloca numa situação no mesmo fundamentalismo de um crente religioso, né? E isso é interessante. No meu caso, foi uma coisa bem curiosa, porque eu passei a embasar o meu trabalho dentro de uma concepção filosófica que é o idealismo, que inclusive o próprio Amit Goswami basa o trabalho dele, sustenta essa proposta do idealismo. No idealismo, que é uma concepção filosófica, nós afirmamos que a ciência é a causa de tudo e não a matéria como sendo a causa de tudo. Né? Já no materialismo, é exatamente o oposto. Acredita que tudo vem da matéria, inclusive a consciência, os sentimentos e os pensamentos. Agora, quando você, que foi o meu caso, né? Você tem uma experiência espiritual que lhe confirma que é possível manter o processo cognitivo, é possível ter acesso à informação independente do cérebro, você então percebe, né, que essa consciência
em nós, ela é um princípio imaterial, capaz de existir além da matéria. Então, a partir dessa experiência que eu tive que buscar na concepção filosófica do idealismo a base para o meu trabalho. E é algo que eu sugiro, as pessoas precisam buscar por experiências subjetivas para que elas consigam constatar em primeira pessoa que essa consciência que pensa e sente, ela não é o fruto do materialismo ou da fisicalidade, né? E isso é algo muito... Perfeito. Eu acho que é isso, exatamente. E o que você levanta em relação ao que a tua experiência, né? Que foi um tipo de um divisor de águas dentro da tua vida, e isso servir para impulsionar toda essa ideia. Isso é uma coisa muito importante, mas também muito difícil de se alcançar, porque as pessoas elas não estão abertas a viver experiências espirituais. Sim. A gente tem que buscar muito isso, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes é as pessoas poderem seguir o caminho de alguém que passou por isso, que é como a gente diz, né? É teu mentor, é teu modelo. Então, eu vejo que esse tipo de afirmações que a gente pode fazer em relação ao o que você sentiu e aquilo que você pode levar de bom para as pessoas é fundamental, porque nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Mas se você olhar para isso desta forma, como você coloca, as pessoas podem realmente conseguir entender um pouco melhor dessa história da espiritualidade. E eu vejo assim, eu gosto muito do Amit Goswami, eu até fiz um doutorado onde ele foi meu professor em 4 módulos, 4 matérias, eu sempre levanto muito essa questão que ele chama de causação descendente, que é você ter, né, uma energia criadora de tudo, que seria a consciência universal, e isso vai criando campos de energia até você chegar no individual, que é o nosso que seria o nosso corpo de energia mental, e onde a gente tem o nosso significado. Mas eu acho isso extremamente interessante, porque hoje, quando você fala de que tudo é energia e tudo vem da energia, ainda nós temos, por mais que tenha tanta evidência disso, e tanto estudo, e tanto trabalho científico mostrando, experiências em laboratório, ainda tem pessoas que ficam surpresos com isso. Mas o pior não é isso. O pior não é uma pessoa que não está acostumada a estudar sobre o assunto ter dificuldades. Eu acho que o pior ainda são os físicos, principalmente físicos catedráticos, né? Não só na física clássica, nas físicas das partículas também, eu vejo até jovens físicos que eles entram tanto nessa história de ciência que eles começam a fazer exatamente o que você falou antes, uma espécie de negação de todo o resto. Sim. Mas também eles se perdem, e aí quando a gente coloca, né, estou aqui tentando organizar um pensamento para que todo mundo entenda o que nós estamos querendo colocar aqui, mas quando a gente coloca justamente a questão tudo é energia e da energia que condensa a matéria. Isso nós entendemos e nós conseguimos levar isso para o outro e entender isso como ciência. Mas eu tenho visto que tem muitos cientistas dentro da área física que acham o seguinte, que realmente o átomo é formado de energia, mas isso não pode ser usado para a tua vida pessoal ou para a tua saúde. Eu não sei se você já entrou nesses quesitos que eu estou falando aqui e já teve contato com essas pessoas, mas isso eu acho que é algo que nós temos que falar aqui e até, sei lá, botar nossa ideia em cima disso,
porque eu me incomodo com isso. Não sei se você se incomoda, mas eu me incomodo quando uma pessoa que tem um estudo de ciência mais profundo, doutorado, pós-doutorado, etc., dentro da área da física, consegue dizer assim, não, mas isso que eu sei não pode ser usado para você. E aí eu sempre, né, quando me fazem essas perguntas, ou quando eu vejo isso, eu sempre digo o seguinte, que interessante, parece que o ser humano não faz parte desse universo. Sim, Não é verdade? sim, sim. O que você me diz disso? Então, aí a gente volta para aquela questão de concepção filosófica, né? Porque o cientista que adotou como visão o materialismo científico, ele não sabe, ele não tem ciência de que a percepção dele está embasada numa concepção filosófica que é o monismo, que é o materialismo científico. Para ele, Uhum. tudo é o resultado da interação de partículas. E a consciência é o resultado da atividade neuroquímica do cérebro. Então, como ele está dentro de um modelo de interpretação embasado numa visão puramente materialista, não tem nem como conversar, porque se nós estamos usando um outro modelo de interpretação que tem como centro a consciência como a causa de tudo, não há meios de, porque eles negam por negar, mesmo não tendo evidências para embasar o Uhum. que estão falando. Então, é um cientista que não sabe fazer ciência, sabe se manter numa postura científica. Porque se ele não consegue provar que não existe, ele não pode falar que não existe energia, que essa energia não pode. Então, ele está na condição de um crente na não existência. Ele crê na não existência. Então, ele é tão dogmático quanto um religioso fundamentalista. Perfeito. Né? Exatamente o que eu penso. E o pior, sabe, que eu fico. ah, me chama a atenção, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas que seguem esse tipo de ideia. E aí a gente entra nessa outra parte do quanto que as pessoas ainda precisam amadurecer essa visão, né, mais da espiritualidade. E também essa história de eu tô com um aviso aqui, tá, gente? Só um pouquinho. O Cleiton, eu vou mandar um beijo aqui, porque o Cleiton a gente tem curso juntos e tudo. O Cleiton está dizendo que está com uma interferência no som e Uhum. está pedindo que eu baixe o meu som. Vamos ver se eu consigo resolver isso. Vamos lá, vou baixar um pouquinho aqui. Vamos ver se melhora, tá? Me avisem aí. Obrigado, Cleiton. Ó, pessoal, vamos mandar os corações aí para o Instagram e YouTube, né? Chamar aí mais gente, tá bom? E a Sidneia, né, tá dizendo aqui no Instagram, né, que tá agradecendo a gratidão por sempre poder aprender com a gente. Isso aí, fico muito feliz, viu? Teve alguém, a Flávia gostou do meu brinco, eu me divirto com essas coisas. Gente, é um prazer nós estarmos aqui com vocês e que vocês realmente interajam aqui conosco. Eu fico feliz também com isso. Mas vamos lá, o que eu estava realmente dizendo é a quantidade de pessoas, né, que seguem essa ideia do materialismo completamente dentro desse paradigma, né? Que hoje nós temos a certeza, pelo menos eu, você e muita gente que de bem que está por aí, tem a certeza de que está realmente ultrapassado. Acho que a gente já passou da fase de termos esse paradigma do materialismo, né? E isso me deixa, num primeiro momento, me deixa muito feliz, porque nós temos a possibilidade de crescimento dentro dessa nossa ideia da espiritualidade. E eu vejo que nós estamos aqui, pelo menos essa é uma visão que eu tenho, você pode dar a sua visão, o que eu vejo é que cada vez mais as pessoas têm que crescer na proposta de que nós fizemos parte dessa consciência universal,
que não precisa chamar de Deus. Eu acredito em Deus e acho que é esse o nome que a gente dá, e eu não sou tão aberta a ponto de aceitar qualquer divindade ou qualquer outra coisa em termos de energia. Mas eu também vejo que não tem muito a ver o nome que você dá, desde que você tenha essa proposta de crescimento no teu ser, enquanto ser espiritual. Porque eu acredito realmente que nós somos seres de luz, de energia, seres espirituais. E nós estamos vivendo essa experiência material até para que nós tenhamos condições de crescimento. Não sei se você também acha isso. Vamos ver. Sim, não, com certeza. E é interessante essa questão, né? Porque hoje, felizmente, né, alguns, não todos, mas alguns físicos quânticos, né, como é o caso do Amit Goswami e tantos outros, eles estão apresentando resultados e experimentos com alto rigor científico, validando que há uma influência direta, né, entre a consciência e a matéria. Então, há muitos experimentos, só não quer ver quem realmente não nega, né? Que mostra que há de fato, né, uma consciência, a consciência, a partir da sua atividade, é capaz de interferir na realidade, né? E eu acho que esse é o grande ponto de mutação na ciência. A proposta de alguns físicos quânticos com a mecânica quântica, né, esses físicos mais abertos, estão dispostos a reintegrar a espiritualidade nesse assunto, eles estão fazendo um trabalho belíssimo, porque eles estão apresentando resultados que levam o meio científico como um todo a rever uma série de coisas. E é interessante frisar que nem todo físico está pronto para entender o que a mecânica quântica pode mostrar, né? Perfeito, É perfeito. importante também frisar isso, porque não é a física quântica que está mostrando que há uma consciência, que essa consciência ela é parte da estrutura da realidade, mas sim a visão de alguns físicos quânticos abertos, que estão dando essa abertura, né? E nós estamos com essa proposta que está ganhando força no mundo todo, dando passos importantes na direção dessa reintegração, né? Dessa espiritualidade com a ciência, já que a consciência é o elo, né? É esse ponto de conexão dessas duas instâncias, né? Todas as civilizações que passaram pela Terra, as antigas, quando elas atingiram um certo nível na ciência, no conhecimento, que exigia uma maturidade espiritual para lidar, todas elas sucumbiram. Todas elas sucumbiram. Então, quando se avança muito na ciência, quando se avança muito na tecnologia, existe um ponto do avanço tecnológico que passa a exigir um nível de maturidade espiritual, um nível de ética, que se aquela civilização não tiver, a própria tecnologia irá servir de mecanismo de autodestruição. E parece que nós já estamos chegando nesse ponto do conhecimento, da tecnologia, que já está exigindo, não é, maturidade, né, espiritual, maturidade emocional para lidar. Então, nós estamos atravessando um momento planetário muito importante, né? Perfeito. E eu acredito muito nisso também. E sabe que é um momento que pode ser a virada da chave, como a gente diz, para a humanidade, mas realmente também pode ser o momento da destruição total. E aí você começa a se questionar até que ponto nós que temos uma capacidade maior de compreensão e de entendimento, conseguimos passar esse conhecimento e passar essa visão para as pessoas.
em geral, porque às vezes a gente fica dentro das bolhas, como o pessoal fala, né? E a gente fica numa bolha em que todo mundo está pensando igual que a gente, mas a gente tem que lembrar que essa bolha pode ser pequena, a gente teria que ter uma capacidade muito maior de chegar nos outros. E aí nós também podemos utilizar esse conhecimento para expandir o acesso da informação nos campos informacionais. E aí você falou lá no início sobre a meditação, e eu vejo que meditação tem uma grande possibilidade de fazer esse tipo de colocar no campo e permitir que as outras pessoas tenham esse acesso. Eu acho que é uma das formas. A gente tem várias formas, né? Até o Cleiton, que está aqui conosco, também vai ser nosso palestrante no CSTQ, e ele trabalha muito com uma questão do Ho'oponopono, trabalha muito com uma questão do EFT, que é o Emotional Freedom Technique, e se você parar para pensar, são técnicas e práticas que vão melhorar a pessoa a partir exclusivamente da energia. Então, quando você mostra isso, né, da possibilidade que você tem de utilizar a informação, que é a informação que está no campo, e a informação que está em nós, porque nós também temos o nosso biocampo, né? Então, essas informações ficam como se, né, ficam nesse campo de informação geral, que é o que o universo é, e isso é possível as pessoas acessarem a partir de algumas técnicas e práticas, que são coisas que nós podemos ensinar, né? Ou até, às vezes, numa visão também para um outro lado, que seria um lado mais da religiosidade, porque a gente falou de espiritualidade, eu fiz questão de dizer que existe uma diferença muito grande entre a espiritualidade e a religiosidade, mas quando você olha para o lado da religiosidade, da oração, por exemplo, a oração também é um meio de acesso à informação. Com certeza. E uma coisa surpreendente que a visão, que o paradigma quântico trouxe, você colocou uma coisa muito interessante, que é assim, hoje, né, dentro da visão do paradigma quântico, o mundo, né, em parte, deixou de ser um mundo determinístico e passou a ser um mundo probabilístico. Perfeito. E isso também se conecta com a questão da importância do indivíduo na transformação coletiva. Porque se o mundo é probabilístico, uma pessoa que consegue provocar em si mesma uma mudança de postura, ela está aumentando a probabilidade disso acontecer para um maior número de pessoas. Então, nós passamos a ter um agente de transformação na esfera individual que irá repercutir na esfera coletiva. E aí nós podemos também entrar dentro do conceito, né, da proposta do Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos, teoria do centésimo macaco, né, que os comportamentos eles podem ser reforçados e eles ficam também disponíveis, não é? Para toda no nosso caso, para toda a humanidade. Então, se uma pessoa muda, ela está tornando aquela mudança mais disponível para o coletivo. Então, ou seja, uma pessoa nessa visão, né, ela pode ser sim a gotinha que faltava para o balde transbordar, né? E isso é incrível. Isso é maravilhoso. Né? E hoje nós temos, como você bem disse, N ferramentas, N instrumentos, né, técnicas incríveis que podem, aos fáceis de aprender, que podem dinamizar esse processo, né, de mudança pessoal para gerar a massa crítica para a mudança planetária. Segundo alguns cálculos matemáticos de alguns físicos, nós precisamos apenas da raiz quadrada de 1% de pessoas despertas para provocar uma mudança exponencial no planeta. E a raiz quadrada de 1%, se não me engano, gira em torno de 7 a 8 mil pessoas apenas
que precisa Isso. despertar efetivamente para entrarmos numa transformação exponencial que vai afetar o planeta como um todo, para mudar o nível de consciência planetário, né? Perfeito. É, até eu gosto muito mesmo dessa história e até vou dizer aqui para o pessoal, né, que está muito bem explicada no livro do Greg Braden, A Matriz Divina. Sim. E Greg Braden é um grande cientista nessa área da espiritualidade também. Eu tive a honra de fazer workshop com ele nos Estados Unidos, que foi assim brilhante mesmo. E eu acredito realmente são os momentos em que a gente deve se propor a isso, porque você conseguir 1%, né, a raiz quadrada de 1% da população mundial, estar ao mesmo tempo conectada com a mesma ideia e 24 horas por dia, 7 dias por semana, você realmente poderia mudar o mundo. E parece tão pouco, e ao mesmo tempo, como é difícil fazer com que isso aconteça. Eu estou lembrando aqui que existe uma proposta de meditação para a paz mundial, se eu não me engano, agora não me vem o nome, mas é Lynne McTaggart, é o nome dela. Uhum. Ela faz uma proposta de meditação em que tem um site dela que as pessoas podem entrar e meditar em conjunto. Então, você veja, já existem algumas situações dessas, e eu acho que tudo isso está contribuindo para que a gente consiga ter essa mudança, né, da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, você levanta uma questão que me deixa extremamente preocupada, que é o outro lado, que é o lado da tecnologia tomando conta do ser humano, e um ser humano que pode não ter uma ética adequada, tomar poder material da coisa, né? Porque eu acho que esse poder da consciência, da nossa consciência, o nosso empoderamento pessoal e o poder da consciência universal, criadora de tudo, ele é muito superior a tudo isso, mas às vezes ainda existe essa parte humana, materialista, do poder econômico, né, do olhar em escravizar o outro. E nós, com esse aumento absurdo de tecnologia, a gente corre um risco muito grande em cima disso, né? Eu lembrei agora de Elon Musk, com a ideia dele de criar o chip, de botar o chip dentro da nossa cabeça para a gente fazer a interface, né, com o celular, com o computador, com o Starlink dele, né? Então a gente começa a ver que isso não está muito longe, não. E entender o quanto que nós precisamos ter esse tipo de papo, eu e você, como muitos deveriam ter esse tipo de papo, para acordar mesmo as pessoas em cima disso. Com certeza, porque é como se houvesse duas forças num grande embate. Existe uma força antagônica que está a serviço do auto-engano. E essa força antagônica, né, ela usa instrumentos ou pessoas que serão ferramentas para a geração de auto-engano. Né? E esse mecanismo, né, ele existe, né? Não vou entrar muito aqui em teoria da conspiração, mas é um mecanismo real que se vale de uma proposta para tornar as pessoas cada vez mais inconscientes, sem saber pensar. É uma coisa assustadora ver o quanto as pessoas elas estão cada vez mais numa postura de não saberem pensar, elas aceitam tudo sem questionar, perdem a função da criticidade e vão fazendo parte deste mundo de auto-engano, né? Por um outro lado, tem pessoas que estão a serviço dessa luz, dessa lucidez, então, Uhum. momento de despertar da consciência, né, que nunca foi tão importante na humanidade como está sendo agora. Por isso que um evento como esse da Fisioquântica, ele é essencial, porque ele nutre as pessoas com mais consciência, traz essa consciência da cura,
Porque, como você mesmo disse, eu me lembro de um experimento que foi feito pelo físico John Hagelin, junto ao pessoal do Instituto do Maharishi Mahesh Yogi, da meditação transcendental, Uhum. um experimento científico que conseguiram comprovar que um grupo de pessoas meditando diariamente foi capaz de reduzir o índice de criminalidade, me parece em Washington, Uhum. numa proporção muito alta, num percentual altíssimo, mostrando que se nós quisermos, se nós nos unirmos no fomento Isso. de uma nova consciência, a gente consegue levar o planeta para um outro patamar de transformação, Perfeito. né? Só que nós temos, ao mesmo tempo, essa atividade anticonsciência, anti, Certo. para manter as pessoas sob controle, num regime, não é, de Sim, ignorância, né, de é ilusão. uma proposta. Eu acho que é uma proposta de escravizar, E escravizar. de transformar as pessoas, isso, de escravizar as pessoas. E por um motivo vil, né, fútil, porque Sim. não é nem. É uma coisa de benefícios que também são benefícios, né, quando você para pensar o quanto que é importante você olhar para esse outro lado mais espiritual, porque o material ele é efêmero, ele passa, ele, né, por exemplo, quando você tem um prazer material com alguma coisa, aquilo é muito rápido. E ao mesmo tempo, quando você tem uma situação de gratidão intensa, por exemplo, um perdão, uma sensação tão maravilhosa que é muito mais duradoura do que os prazeres materiais. Então, realmente a gente tem visto muito isso, né? Eu quero só dizer aqui para o pessoal, já que a gente falou aqui em gratidão, quero agradecer o pessoal de Portugal que está nos assistindo, né? A gente está aí com a Farma Integrativa dizendo perfeito, por isso a minha cura é a cura do coletivo, a cura de todos nós é a cura do planeta, é isso mesmo, né, que a gente está discutindo aqui, né? A Ana Maria Soares Gaspareto está dizendo que toda segunda-feira, às 20 horas, tem a meditação para paz dual. A Fábio está falando aqui que está maravilhada em nos ver juntos, pois ela é fã de nós dois, olha, de ambos, e usuária assídua dos florais quânticos, da Fisioquantic. E a Juliana está dizendo, com certeza, tem que fazer mais live juntos. E, e o pessoal aí da Fisioquantic, que está à frente, né, do CSTQ, a organização do CSTQ, que é o CSTQ oficial, lá o site. Na verdade, eu sei que é a Renata que está atrás, né? Um beijo para você, querida. Co-criamos o encontro maravilhoso. Somos gratos por isso. É isso mesmo, gente. Eu estou muito feliz da gente poder estar trocando todas essas ideias. E a gente quer, com certeza, né, deixar aqui para vocês essa proposta de cada vez mais a gente poder reunir pessoas para ter essa ideia, né, de cocriar, de aumentar a sua condição espiritual, porque a gente às vezes fala nessa história de cocriação, até vou falar isso porque é importante nesse momento, a gente fala muito da história da cocriação e as pessoas levam também para o lado material. Olha só, a gente está aqui falando na importância de você aumentar a tua capacidade espiritual até para você fazer uma mudança da humanidade, e as pessoas ficam falando em cocriação para ter um carro novo, ou cocriar para ter uma casa melhor. Tudo bem, eu não sou contra você ter conforto, carro novo, casa melhor, eu acho que tudo é válido, mas não é essa, não seria esse o grande objetivo do ser humano, é ou não é? Sim, mesmo porque a gente tem que pensar que nós estamos num momento planetário que se nós não gerarmos essa massa crítica, nós não vamos ter, talvez, nem mais liberdade para usufruir daquilo que a gente conquistou materialmente, né? E você vê, Perfeito. né? Você vê metaverso chegando com tudo, né? Todo um movimento de levar as pessoas a entrarem num processo de zumbificação para perder o contato com a realidade.
Então, realmente, Uhum. é maravilhoso ter conforto, ter uma vida material incrível, mas nós temos que ter, sobretudo, uma consciência mais sistêmica. Nós somos partes de um sistema, não é? É como Gandhi colocou muito bem, né? A mudança do mundo depende da nossa mudança, né? E se nós Certo. temos aí a intenção de viver um mundo melhor, até para as gerações que virão, nós temos que realmente nutrir essa consciência, não é, mais sistêmica para transformarmos o planeta e tornar esse planeta um planeta realmente muito melhor para todos nós, né? E aí entra exatamente o desenvolvimento dessa consciência mais espiritual, não é? Uhum. Então, e essa integração da espiritualidade com a ciência, que eu realmente acredito que no momento em que essa integração acontecer, a ciência ela vai dar um salto muito grande em termos de desenvolvimento, porque vai abrir muitos horizontes. Isso já está acontecendo, né? A gente consegue Uhum. vendo isso com recursos tecnológicos que vêm sendo desenvolvidos a partir dessa visão, né? Essa visão mais espiritual. Então nós estamos num momento muito especial, né? Muito especial, um momento planetário muito especial para essa mudança acontecer. Eu acredito que é o momento de reflexão para que as pessoas realmente façam as escolhas certas, né? E nós estamos aí às vésperas até de uma eleição que é uma eleição que o mundo inteiro está em cima dessa eleição aqui do Brasil. De novo, ela também a gente tem que refletir, não pode virar zumbi, como você fala, e seguir simplesmente uma ideologia, ou seja lá o que, é uma questão de reflexão, porque no momento que você faz as suas escolhas, depois você tem que ser responsabilizado por elas, e a gente está, essa mudança, essa proposta de mudança planetária, ela passa por você fazer as escolhas certas. Então as pessoas têm que se abrir para isso, né? E a Rosângela R8 está dizendo que precisa ser mais acessível à população para poder atingir essa massa crítica da expansão da consciência. Mas eu acho que a acessibilidade ela está cada vez mais fácil. As pessoas estão conseguindo ter mais acesso, até pela própria tecnologia que a gente tem hoje, né? Sim. A gente consegue, por exemplo, estar aqui com mais de 200 pessoas nos ouvindo, e eu acho que é extremamente importante que essas 200, 300 pessoas, ou talvez passem umas 500 pessoas aqui por nós hoje, essas pessoas sejam também possível de cada uma delas levar essa ideia adiante, porque talvez isso é que vai ajudar a gente a criar realmente essa consciência, já que a gente está falando aqui da consciência, tem várias formas de olhar para a consciência, mas essa consciência de mudança para melhor do ser humano, mudança para melhor da humanidade. Eu fico bastante preocupada quando a gente olha assim para essa, vamos dizer assim, emburrecimento, né? É um emburrecimento das pessoas voltadas a ficar conectadas o tempo todo vamos pegar aqui nós mesmos, aqui estamos no Instagram, mas assim, nesses videozinhos muito pequenininhos, muito curtos, que eles não chegam a levar uma ideia completa, né? E mesmo essas brincadeiras que se faz, as pessoas ficam viciadas no rápido, 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 e elas ficam muito superficiais em tudo. Elas param de meditar, mas param também de olhar para si mesmo, param de perceber o mundo, e isso é importante que a gente levante essas questões, porque as pessoas cada vez mais têm acesso a esse tipo
vamos dizer assim, sei lá, devices, veio a palavra só em inglês, não veio em português aqui na cabeça, mas, né, mas seria né, os Androids da vida, os iOS da vida. Sim, exatamente. É o que eu comentei da perda do pensamento crítico, né? Hoje nós estamos sofrendo cada vez mais de um processo que é a famosa psicose delirante de massa, né? As pessoas perdem o pensamento crítico, elas são facilmente hipnotizadas pelos meios de comunicação e passam Uhum. a ser, né, guiadas sem exercer o poder de escolha. Então você vê, por exemplo, uma questão que é delicadíssima, né? O excesso de flúor nos alimentos, na própria água, que provoca alteração para deixar as pessoas mais passivas, né? Lá na época do nazismo, o flúor ele foi amplamente usado para tornar os judeus passivos nos campos de concentração. Então, de fato, existe, né, toda uma ação de emburrecimento do coletivo para que esse coletivo se torne uma massa de manobra, né, e sejam conduzidas para um ponto que não é um ponto que favorece ao bem-estar, à qualidade de vida, à saúde. Há um ponto de Exato. esclarecimento, né? Um ponto em que as pessoas elas simplesmente são levadas a uma situação que vai beneficiar a um pequeno grupo, né? Um grupo muito pequeno. E nós aqui, como facilitadores, como agentes de fomento da consciência, nós temos um papel muito importante. E cada um que está aqui na live, cada um que vai participar do congresso, é um facilitador em potencial de consciência, né? E Exato. isso é algo realmente importante para facilitar a transformação do planeta, a transformação da própria humanidade. Eu acredito piamente nisso. E só que isso passa por você ter também o que a gente chama de amor universal. Sim. Porque se a pessoa não tem essa amorosidade, como é que ela vai querer que melhore tudo e melhore o outro, né? É. E você falou uma coisa importantíssima, e eu vejo que cada vez a gente está nessa questão das escolhas. E me preocupa muito essa proposta que existe hoje, né? De as pessoas se satisfazer, né, se satisfazerem com muito pouco e aceitarem que uma elite política, né, uma elite econômica venha tomar conta de tudo. Sim. De uma forma assim tão... parece tão lógico que nós não podemos aceitar isso e ao mesmo tempo tem tantas pessoas que não estão nem aí para isso. Então é um momento mesmo de chamar a atenção dessas pessoas, né? E mostrar, por exemplo, já que a gente falou aqui, né, existem aí décadas do uso dos meios de comunicação, como é o caso da TV e do rádio, que vem tentando moldar o pensamento das pessoas. Sim. E muito pouco tempo atrás que as pessoas começaram a se dar conta disso. Então, essa abertura que a gente está tendo hoje para a liberdade de poder escolher o que eu quero ver, se eu quero ver, né, a mídia, a big mídia lixo, ou se eu quero escolher uma outra coisa melhor, essa é uma liberdade que nós temos há pouco tempo, e nós não podemos perder isso. Então é um momento também de reflexão em cima do que eu vou fazer de escolha, para não perder o que eu já recebi e ganhei, e para ampliar a capacidade da humanidade de melhorar. Eu acho que é bem por aí. Sim. E quebrar esse ciclo hipnótico, né, dos meios de comunicação para que resgatemos a empatia. Falta muito na empatia, que é o fundamento para que uma civilização dê o próximo passo. O amor ao próximo, né? O respeito pelo próximo. Tudo isso é possível desde que a gente consiga romper com esse ciclo de passividade, de inconsciência, de auto-engano. E para que Eu gostei dessa palavra auto-engano. Eu vou roubar de você, tá? Vou começar a usar. Com certeza, claro. E
A gente está chegando aqui no finalzinho, estou vendo que são quase, falta 1 minuto para as 9, a gente pode cair a qualquer momento. Eu queria dar um recado especial para quem me segue, para vocês que querem participar do congresso, depois cliquem lá no meu link, no Espiritualidade Lúcida no Instagram, falem com a equipe, vocês vão ter um cupom para ter 10% de desconto na inscrição para participar do congresso. Então, clica lá no link da minha bio, Espiritualidade Lúcida, fale com a equipe para você ter o cupom. Muito bem, excelente. Vamos lá, gente. Esse nosso congresso está imperdível. Então, já que a gente está no finalzinho aqui, vamos começar a nos despedir. Só quero dizer aí que tem mais algumas pessoas comentando, né? A Elisete dizendo que não acredita que eu acredito que não somente estamos na Terra, nós somos a Terra, isso é interessante. Domingos está falando como vem o legado do Kardec como filosofia, ciência, que tipo de contribuição nos dá. Esse é um assunto que nós vamos deixar para a nossa próxima live, que é bem interessante, né? A Fábio dizendo que as pessoas param de meditar por estar hipnotizada pelos meios de comunicação, exatamente o que a gente estava falando, né? E a Ju Passoni está dizendo ter a fazer com a ausência do ser é um verdadeiro perigo. Perfeito, gente. Ó, nós agradecemos a presença de todos e quero dizer que tudo que eu desejo para vocês é assim, ó, um universo cada vez melhor e que essa consciência universal que nos mantém com a energia desse universo esteja presente em todos nós, né? E como eu digo, eu acredito muito em Deus, então que Deus nos abençoe. Vou deixar o Horácio se despedir de vocês aí. Bom, eu também gostaria de agradecer pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com você, com as pessoas que estão aqui nos assistindo. E o que eu desejo também é exatamente isso, muita consciência, muita lucidez, muita clareza no caminhar, porque a sua cura é a cura de toda a humanidade. Perfeito. Gente, beijo a todos. Horácio, vamos marcar outra. Eu amei conversar com você. Também foi um prazer